entrarmos em sintonia com Cristo, nosso Mestre, de tudo sempre. E neste momento, vamos abrir o nosso coração a muitas reflexões referentes ao momento que estamos vivendo, onde o nosso planeta Terra talvez tenha chegado ao auge das dificuldades, das provas e das expiações. Mas vamos nos lembrar que toda tempestade tem depois a bonança. E que os dias difíceis servirão para nos purificarmos, para nos tornarmos espíritos mais fortes, que tenhamos sempre um propósito pelo qual todos estamos aqui. Voltarmos um dia para a nossa pátria espiritual, melhor do que chegamos. Que possamos estar abertos para a nossa evolução, para a nossa verdadeira reforma íntima. Nos lembrando sempre que nunca estamos sozinhos. Que Jesus está sempre conosco, através dos seus incansáveis servidores espirituais. Que não estamos sozinhos jamais, pois os nossos anjos, guardiões, nossos espíritos amigos e protetores estão sempre conosco. E neste momento, vamos nos permitir recebermos do alto as energias curativas, para que elas não penetrem somente no nosso corpo físico, mas principalmente no nosso corpo espiritual. Que possamos, neste momento, em que outras religiões comemoram a Quaresma, também possamos lutar por estas reformas íntimas, pelas transformações, pelo perdão. Que possamos lutar contra nossos maiores inimigos interiores, que são o egoísmo, o orgulho, a maledicência e tantos outros. Que nossos dias não sejam em vão. Que esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa não seja em vão. Pois sabemos que nada é por acaso. E não é por acaso que estamos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como na terra. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Que Deus nos abençoe e nos dê essa paz, agora e sempre. Boa noite a todos e todas. Eu vou começar com um texto que eu achei interessante. Do Espírito Marta, que é o Espírito que acompanha a nossa Mariana. E todos os dias ela faz uma psicografia dela. E eu achei interessante porque ele vai falar do carnaval, né? Do final do carnaval. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a Quaresma. A avenida agora estava vazia. Alguns poucos se ocupavam na evocação dos dias da grande festa. Os caminhões pesados, onde as alegorias gigantescas ainda estavam
tardes, no estacionamento permaneciam em absoluto silêncio. O cansaço estava estampado no rosto de cada foliante. Conversas em meia voz, sussurros, gestos comedidos, quase articulados, olhar distante. As arquibancadas de cimento estavam desertas da massa de povo, em delírio, quando da passagem desce daquela escola de samba. As fanfarras mudas. À frente o desafio de cada um tomar o seu rumo e buscar o reduto familiar, para refazer energias, repousar o corpo fatigado, e diminuir nos tímpanos aquele desagradável eco que persistia, como se cuicas, cavaquinhos e tambores ainda estivessem eletrizados pelo festival de cores e emoções descontroladas. A quem venceu o disputado desfile ainda sobrava um certo júbilo nos semblantes e um brilho no olhar. As escolas vencidas pareciam inertes, ainda sem acreditar que todo aquele esforço e investimento não convenceram os jurados a conceder as melhores notas. As rainhas da bateria já tinham buscado os próprios domicílios, algumas com dificuldades de andar, ossos exaustos, lesões musculares do esforço repetitivo, as tensões acumuladas em meses de ensaio, acrescida agora da frustração da derrota que parecia infame, merecida. Em nossa ligeira visita a um desses palcos da folia terrestre, outro não foi o cenário que vimos dos corpos exauridos, das mentes em desalinhos e das lágrimas derramadas pelo aparente fracasso na avenida das desilusões. Tudo sugeria a lamentação, a crítica ácida, quanto o corpo de julgadores, e descobriu onde tinham sido menos brilhante que a escola adversária. Nossa atenção foi despertada por um sino que badalava ao longe, em uma pequena igreja. Fiéis chegavam naquela manhã para a missa matinal. Em tudo, toque de simplicidade. Um altar modesto, uma imagem de São Sebastião, com seu inseparável arco e flecha. Um coro de adolescentes entoando algumas músicas suaves, diferente de psicosfera. Cada um buscava a Deus do seu modo, conforme suas necessidades. Com a devida permissão de nossos superiores, foi possível escutar na intimidade mental dos orantes os rogos daquela manhã. Eu achei isso aqui bem interessante. Ela pede licença, né? E vai ouvir cada um que estava ali. Ou seja, vai penetrar o pensamento, né, daqueles que estavam na igreja. Este viera de bicicleta e pedia retorno ao mercado de trabalho. Suplicava por nova colocação no ofício do pintor de Paris. A dona de casa clamava por ajuda para o esposo, que retornara da avenida, vencido pelo álcool, tomado em excesso. Uma senhora idosa, em rogativa fervorosa, suplicava ao alto pela meta, que saíra na quinta-feira, e até ali não era qualquer notícia do próprio paradeiro. Um adolescente sentado na última fila dos bancos de madeira pensava na escola que deveria frequentar na semana seguinte, não possuindo a menor expectativa de obter os materiais escolares, constatando a miséria material em que estava mergulhado a família. Um pedinte de rua, cujo estômago doía de fome, na larga porta lateral do templo, fitava de olhos súplices essa ou aquela pessoa mais bem vestida, em busca de um trocado que permitisse um cafezinho no boteco da esquina. Por derradeira observação, constatei a fixação de uma criança de 5 anos de idade, no tabuleiro de pastéis e frutos, que uma vendedora exibia no átrio lateral do pequeno templo. Saíram de casa, mãe e filha, em completo jejum. E aos meus olhos desfilaram amargurados, entristecidos, aflitos, desencantados. Quase todos com suas chagas íntimas ocultas, invisíveis de uns para com os outros. O ofício teve início em sacerdote, sob inspiração superior, trouxe esperança como tema central do sermão da liturgia. E se valendo de certo trecho do apóstolo Lucas, capítulo 18, versículo 1, esse que tentou alterar o íntimo de cada um dizendo: orar sempre e nunca desfalecer. Inoculou a esperança em alguns, distribuiu coragem para os receptivos, conseguiu animar os permeáveis. E se valendo de uma canção popular, sensibilizou a pequena igreja com os versos de Cancioneira do Miracle. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. E cantar a beleza do ser no eterno feliz. O jovem sacerdote entendeu que precisava resgatar o testemunho de muitos. Fez-se dócil, instrumento nas
prepostos luminares. Inoculou a mensagem de Jesus no coração daquela gente simples, e a cada um renovou parte da coragem de continuar tentando. Em lágrimas, pedi licença e me retirei para as bandas do mar. Tinha sede de silêncio e meditação. A folia passou. Ficou a realidade da vida, perguntando a cada um: e agora, José? José para onde? Marca a vitória da conquista do 3:2, no exílio de Cristo. Também é verdadeiro, né? E após o carnaval sempre acontece isso. Aqui a gente não quer fazer assim, um julgamento, não quer dizer que todo mundo foi para o carnaval votou dessa forma, né? Mas a gente sabe que é uma realidade, que muita gente, né, aumenta suas dívidas, esperando a vida. Muitas crianças nascerão como são chamados filhos dos carnavais, né, que não saberão quem são seus pais jamais, porque a mãe nem sequer conhecia ou não se pensava, né, qual foi o escolhido. E muitas outras coisas. Muitos jovens, infelizmente, caíram nas drogas nesse momento, saíram com amigos, se excederam. Né? E muitos daqueles que foram equilibrados voltaram às suas casas de forma equilibrada também. Né? Porque se você tem equilíbrio, você vai entrar e sair do mesmo jeito. Mas se você não tem, vai cair numa tentação. E aí hoje a gente vai falar sobre o espiritismo em Quaresma, porque a gente ouve muito falar. A maioria de nós espíritas viemos de onde? Da Igreja Católica. Então, quando a gente chega aqui, a gente precisa saber como proceder, se a Semana Santa tem o mesmo significado, se a Páscoa tem o mesmo significado, se a Quaresma tem o mesmo significado. Então, a gente vai ver, né, ao longo da noite, o que vem a ser para o espiritismo, a Quaresma. Essa parte aí eu peguei da Igreja Católica. E tem algumas igrejas evangélicas que também já comemoram, né, Quaresma. Quaresma é um tempo litúrgico de conversão. Se converter. Né? Onde eles buscam que os fiéis se convertam à doutrina, façam uma reflexão. Preparação dos fiéis para a festa da Páscoa. Então, a partir de. Começou ontem, né, quarta-feira de cinzas. E vai até o domingo de Ramos. É um intervalo de 40 dias em que as pessoas se preparam para festejar a Páscoa. Que para uns tem um significado, para outros, né? No caso da Igreja Católica e de outras igrejas, o significado da Páscoa é o quê? É a ressurreição de Jesus, que foi no domingo de Páscoa, né? Que Jesus retornou. E para isso Jesus ressuscitou. E para os hebreus, para os judeus, eles também comemoram a Páscoa. E foi justamente quando eles saíram do Egito, quando eles eram escravos do Egito, né, e foram libertados pelo seu grande líder, que era Moisés. Então, na época de Jesus já era comemorada a Páscoa, e Jesus se preparou também, 40 dias para comemorar essa Páscoa, que era a Páscoa dos hebreus. Os hebreus, além de comemorar a Páscoa sendo a saída do Egito, eles também comemoravam a colheita do trigo. Então eram festas grandes para eles, né, nesse momento, nesse domingo. Tempo de penitência, meditação, caridade e oração. Então, para os católicos principalmente, esses 40 dias são os dias que eles tiram para fazer algumas penitências que a gente. Hoje eu acho que não tem tantas mais, mas antigamente alguns se batiam, né? Ainda tem religiões que fazem isso, porque acham que se castigando, batendo no corpo físico, é como se estivesse se arrependendo do que fez de errado, dos seus pecados. Tem também aquelas caminhadas longas que chegam com os pés, né? Que é bonito. Mas a gente vai. Será que Deus quer aquilo mesmo? É um sacrifício tanto. Você, quem vai para Aparecida do Norte, né? Que chega lá, durante ele passa. Tem gente que passa vários dias na estrada, a pé, não aceita carona, com fome. Aí o pessoal no percurso vai alimentando outros católicos.
católicos. É também o tempo de meditar, então a gente também se utiliza da meditação, da reflexão, do seu melhoramento, e principalmente caridade e oração. Então, nesses 40 dias se intensifica tudo isso. Porque até antes, né, tem o carnaval já foi justamente a Igreja Católica teve que separar, né, essa Páscoa, esse momento de penitência, de oração, desses dias em que os homens viviam, como se diz assim, mais livres, né? Não se preocupavam com seus pecados, não se preocupavam com seus comportamentos. Então, a igreja resolveu criar isso aí para que chamasse esse povo que até então estava lá nas festas, na gula, para momentos de reflexão. E aí também eles têm o costume de tirar a carne, principalmente a carne vermelha, né? Por que a carne vermelha? Dizem que é porque na época medieval nem todo mundo podia comer carne, né? Então aqueles que comiam eram mais os ricos, então ia causar constrangimento. Então a igreja resolve tirar durante esses 40 dias os cigarros. E aí a gente tem essa imagem que é Jesus chegando no domingo de Ramos. E é justamente onde termina esses 40 dias. Começa na quarta-feira de cinzas, que é o término do carnaval, e vai até o dia que Jesus, segundo a história, segundo a Bíblia, ele chega a Jerusalém. E como é um ato político, porque naquela época os hebreus esperavam que Jesus chegasse num cavalo, né? Que Jesus fosse aquele que iria tirar eles da servidão, que iria libertá-los. Porque eles já sonhavam que esse dia que o Messias chegaria, né? E que eles seriam libertos da escravidão do povo romano. E Jesus, justamente nesse dia, ele chega montado num jumentinho muito simples, né? Já começa pelo seu nascimento, onde ele nasce numa manjedoura, um posto para animais, né? E não como se esperava num castelo, filho de um rei, de uma rainha. E ele era muito simples, mas aclamado por toda a população. Vejam que eles têm ramos, né? Naquela época. Eu pesquisei, mas não encontrei por que esses ramos. Certamente era um costume da época. Então ele entra no seu jumentinho muito simples e é aclamado por toda aquela população. Todo mundo dá hosanas ao Filho de Deus, hosanas ao Rei dos Judeus, né? É tanto que depois os romanos vão fazer alusão a esse Rei dos Judeus com crítica. E o que não se sabia, quer dizer, Jesus já sabia, né? Mas o que não se sabia era que depois dessas mesmas pessoas que estavam ali aclamando Jesus, estavam ali dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Rei, mais tarde seriam os que dariam as costas para ele, no momento do seu sofrimento. Mas Jesus já sabia, ele tinha passado 40 dias aí, fazendo jejum, né? Que a gente não sabe. O que a gente entende de jejum é o quê? Abstinência de comida. Mas a gente não sabe se Jesus precisava disso. Porque Jesus era o ser superior. Então, eu acredito que esse jejum que Jesus passou 40 dias era o quê? Era a sua comunhão com Deus, com a espiritualidade superior. Para que ele conseguisse, de fato, ser entregue, aceitar, né? E dar o seu testemunho. O testemunho é que ele nasceu para isso. Ele se preparou durante séculos, né? Porque dizem os Espíritos que para Jesus renascer na Terra, para Jesus reencarnar aqui, ele teve que passar muito tempo na espiritualidade e os Espíritos superiores vieram até o local, fazer toda uma varredura, tirar muitos espíritos infelizes dali, né? Principalmente antes mesmo do nascimento de Maria, porque Maria também é um ser superior, né? Um espírito superior. Então, antes do nascimento de Maria, já houve a intervenção do plano superior, né? Fazendo uma limpeza no ambiente para que Maria nascesse e posteriormente trouxesse o menino Jesus. Então, quando Jesus retorna, depois daqueles 40 dias, eles
justamente saberia que Pedro, né, o seu apóstolo querido, iria negá-lo 3 vezes, que todos os outros apóstolos iriam morrer, iriam se esconder no meio dos romanos, que Judas Iscariote o iria trair com um beijo. Ele já sabia de tudo isso, mas ele não precisava dizer. Ele estava ali para que se cumprisse as profecias. E aí a gente vai pegar um versículo da Bíblia, vários versículos, né, da Bíblia, que vai falar sobre o jejum. E quando jejuarmos, não vos mostreis conquistados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejum, em verdade, que jejum. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, e recompensará publicamente. Ou seja, esse jejum pode ser o nosso jejum, não de coisa de comida, de bebida, mas o nosso jejum interior, o nosso jejum dos nossos defeitos, da nossa conversa com Deus, da nossa sinceridade com Deus, porque Deus não quer nem esconder, porque Deus nos conhece, né? Deus conhece o íntimo de cada um. Deus conhece porque cada um de nós estamos aqui hoje, o que cada um de nós estamos pensando. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E Jesus vai fazer alusão a isso e vai falar que não precisa nada disso. E quando a gente for orar, a gente se tranque no nosso quarto e fale somente com Deus. Por quê? Para que a gente não faça uma oração de exibicionismo, uma oração linda, que vai agradar todo mundo, que vai deixar todo mundo extasiado, mas que no fundo você não é nada daquilo, né? Que não está condizendo com os seus verdadeiros sentimentos. Não adianta estar aqui, né, numa bela oração, e quando eu sair no passeio, alguém pisar no meu pé, e eu soltar. Já que alguém quer ter feliz, alguma coisa, chamar a atenção. Esta também é uma época muito especial para o plano espiritual, onde a espiritualidade está sempre atenta a todas as possibilidades de ajuda, de resgate, de esclarecimento dos nossos irmãos desencarnados, que estão passando por momentos de loucura, fuga de si mesmo, arrependimento, que estão estagiando nas trevas criadas por eles mesmos. Embora a gente espírita não tenha esse ato, né, de fazer essa quaresma, essa representação desses 40 dias por dia. Porque no Espiritismo a gente deve fazer essa reflexão durante os 365 dias, e não apenas 40 dias. Então a gente deve estar todos os dias se olhando no espelho, todos os dias tentando fazer a nossa reforma, embora muito difícil, né? Porque lapidar nós mesmos não é uma tarefa fácil. Nós somos pedras brutas para a gente se lapidar, para a gente se esculpir, é muito difícil. Mas a gente tem que fazer isso durante os 365 dias, e não durante apenas 40 dias. Mas, como todas as religiões são válidas, durante esse período que os católicos aceleram, né, essa questão da oração, da meditação, das reflexões, o mundo espiritual também é ajudado. Porque muitas vezes, algum familiar dele já desencarnou, está lá precisando, e voltar naquela mesma casa, né, com ele. E aí, no momento que ele está orando, ele está ajudando aquele ser que está ali, aquele espírito infeliz que está ali, precisando de ajuda. Então, muitos são resgatados pela espiritualidade nesse período. Vou estar caladinho hoje? Eu acho que se defina. Segundo afirmações contidas no livro dos Espíritos, terá maior crédito perante Deus aquele que implica sua penitência em benefício de outro. Ou seja, pratica a caridade, que aliás para nós, que ainda somos espíritos sem defeitos, ser caridoso é uma grande penitência. Então a nossa penitência é diferente. A gente vai se ajoelhar, porque aqui a gente não tem esse hábito de ajoelhar, de levantar, não vai sair daqui até a praça ajoelhado. Os nossos irmãos que a gente tem todo respeito. Eu não estou aqui falando religião nenhuma, gente.
Eu estou só mostrando, até para quem começou agora, quem não sabe, a gente não tem essas questões de maltratar o nosso corpo, de ficar com fome. Né? Eu mesmo nem na época oratória, eu não ficava com fome. Imagine agora, porque não tem necessidade. Para que castigar o nosso corpo? Se a gente sabe que o alimento é benéfico, não há necessidade para nós espíritos. A gente ficar tantos dias com fome, tantas horas, não tem necessidade. Por quê? Porque o nosso verdadeiro jejum, como diz os espíritos, é a nossa reforma íntima. Então não adianta. Já que você quer ajuda, os espíritos dizem que para ele mortificar o espírito e não o corpo. Isso. O espírito tem que ser castigo de freio, com certeza. O corpo não. E aí é quase suicídio. Se eu preciso do alimento para sobreviver e eu passo dias afins porque eu estou me castigando por algo errado que eu fiz. O meu corpo não tem culpa. O meu corpo é só um instrumento que deve servir como instrumento de crescimento e não de regressão. Tem uma palestra de Edivaldo que ele fala sobre essa parte de jejum. Que ele fala que o jejum físico é só uma dieta. É só você vai deixar de comer alguma coisa, que no fim das contas é se abster de maus costumes, né? Que é aquele que é o jejum verdadeiro, que está se abstendo de sensualidade, de maus pensamentos, falar mal. Os maus pensamentos. Que é quem vai atrair as influências dos nossos irmãozinhos. Eu acho que isso puxa muito para aquela parábola da túnica nupcial, né? Que as vestes que tem a parte, que eu não lembro exatamente como direitinho como é, mas que nem todos estavam com a veste nupcial, que é praticamente essa parte do pensamento, da aura limpa, né? Enfim, do espírito tá puro, né? Pensamento. Por exemplo, o nosso jeito que a gente deve fazer do alimento é sempre a gente não utilizar alimentos para fazer mal ao nosso corpo. A gente não utilizar a bebida exageradamente, porque a gente sabe que vai fazer mal ao nosso corpo. A gente não comer, porque tem gente que tem. Porque os espíritos sempre vão aproveitar da gente aquele defeito que a gente tem, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele ficou tão gordo, que dava pena. E ele saía escondido da esposa para comer na padaria, comer o bolo sozinho, inteiro, saía escondido. Imagina, então, os espíritos infelizes, né? Se aproveitavam dessa gula. Então, são esses os jejuns que a gente tem que fazer. Se isso vai fazer mal ao meu corpo, por que eu vou comer? Por que eu vou exagerar? Já que eu não consigo comer um pouquinho, não exagerar, né? Se o refrigerante, por exemplo, vai fazer mal, eu creio que assim, alimento é um tipo de suicídio também. Por exemplo, o refrigerante. Se eu sei que o refrigerante faz tanto mal e eu continuo tomando, isso é um suicídio involuntário, mas é. Se eu sei que o excesso de carne vai me fazer mal, tem gente que vai para churrasco e come e não aguenta mais. Não precisa você exagerar. No seu dia a dia você pode se alimentar de forma moderada, principalmente beber de forma moderada quando não vinha fazer coisas que se arrependa ou vinha prejudicar outras pessoas, né? Que não tem nada a ver com essa bebida. Ainda no livro dos Espíritos tem as seguintes perguntas. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Aí o Espírito vai responder: fazer o bem aos vossos semelhantes. Ou seja, se a gente se privar de algo, a gente acabou de falar, se vai ser bem aos olhos de Deus, ele diz o seguinte: só vai fazer bem se estiver fazendo bem a alguém. Mas se você se privar daquilo e não trouxer bem a ninguém, tem gente que faz, não vou comer porque alguém fez alguma coisa e a pessoa ficar sem comer, eu esqueci qual a palavra que se dá, né? Se castigando.
vários dias para que aquela pessoa volte a fazer a comida, para que aquela pessoa aceite o que a pessoa quer. Então isso é um caso de suicídio. Mesmo tendo pessoas que fazem, eu lembro que quando foi a transposição do Rio São Francisco mesmo, teve um padre que passou vários dias sem comer, porque ele não aceitava a transposição. Então o ato dele foi bonito, porque ele estava pensando no Rio, coisa que ninguém pensou, né? Talvez a gente estivesse pensando na parte política e não na parte da. Não, segundo ele, é a questão do Rio. Ninguém estava olhando lá que ia matar o Rio. A preocupação dele era com o Rio, né? Segundo ele. Então, mas essa questão aí, ele voluntariamente estava se suicidando, porque o corpo dele não ia aguentar tanto tempo sem comer. Então ele estava trazendo, ele trazendo doenças para ele. Né? Ele não tem noção que se ele maltratar o corpo, ele vai maltratar isso, não tem. o espírito. É isso que eu estou falando, não tem, né? Mas de qualquer forma não deixa de ser que ele não tem a noção. Imagina você não ter comida e escolher não comer por algum motivo, sendo que tantas pessoas estão passando fome. Uma amiga nossa postou um videozinho pequeno que lá na Síria tinha uma jovem criança, não sei alguém que estava debaixo dos escombros. E quando retiraram ela, perguntaram assim: você não sentiu fome nem sede? Ela disse: não, eu não senti fome porque o homem de branco vinha me alimentar e vinha me dar água. Então o pão espiritual era não material, mas estava alimentando ela também. Ela não estava sozinha, ela tinha alguém ali ajudando. É isso que a gente precisa do nosso contato, entendeu? Da fé contato. Para ela estava alimentando, porque ela não sabia que ela era um espírito. Ela tinha noção do que ela estava se alimentando. E a criança, ela já tem a mediunidade mais aflorada, né? À medida que ela vai crescendo, alguns vai desaparecendo. Então, para ela é tudo normal. Ela vai ter a pessoa como se estivesse encarnada. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos outros inúteis, porque depende da matéria do corpo e eleva a alma. Meritória é resistir à tentação que arrasta o excesso ao gosto das coisas inúteis. É o homem tirar o que lhe é necessário para dar aos que carecem bastante. Se a privação não passar do singular, será uma ilusão. Ou seja, se você não quiser, de fato, né, fizer só nas aparências, não vai ter valor nenhum essa privação sua. E se é para privar somente para castigar, não vai adiantar nada. Tudo tem que ter, né? Tem que ter a caridade no meio. Percebeu que tudo, como diz o Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, se eu vou passar por uma privação para ajudar alguém, né? Por exemplo, eu estou com fome. Eu tenho só ali o pão naquele dia, mas tem alguém que está com mais fome do que eu. Então, eu vou preferir dar pão para aquela pessoa que está lá desmaiada, né? Que não está aguentando nem levantar. Então, essa privação aí foi boa. Mas se eu vou me privar somente por questões banais, não vai fazer
Além do que o Espírito fala o quê? Que o homem deve se privar do que arrasta ao gozo de coisas inúteis. Então a gente tem que se privar daquilo que vai nos prejudicar, daquilo que vai prejudicar o outro, principalmente, né? Porque o ser humano é muito egoísta, por isso que a gente não evolui. A gente está sempre pensando na gente. A gente é sempre o protagonista nem só da nossa história, a gente quer ser o protagonista de todas as histórias. Né? Não é bem assim. A gente é o protagonista da nossa história. Acontece muito que o nosso aprendizado, na maioria das vezes, é sempre pela dor. Não é poucas raras exceções pela dor. A maioria pela dor. Eu dou graças a Deus que esses espíritos não foi assim, tanto pela dor, né? Eu passava por muitas dores que eu não tinha resposta, que eu encontrei no espiritismo, mas assim, eu acho que eu fui levada mais pelo amor, pela curiosidade, principalmente pelos evangélicos, que ficavam dizendo que era coisa de demônio e que não era da Bíblia, e aí eu ia pesquisar e quanto mais eles falavam, mais eu me pegava e lia. Eu li os livros dos espíritos, eu li o livro dos espíritos para descobrir as respostas. E eu agradeço a eles, estar aqui até hoje. Ainda sobre o livro dos espíritos, ele vai dizer assim, bem, será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversas formas, permitir ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de intermediar o uso de certos alimentos para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentando-nas como emanadas de Deus. Aqui eu lembrei da questão da carne, né, que hoje é uma polêmica. Alguns espíritas acham que é errado se comer carne, outros acham que, segundo o livro dos espíritos, né, mais o livro dos espíritos já tem alguns anos, e a gente sabe que ao espiritismo é permitido mudar algumas coisas. O espiritismo não é aquela doutrina, acho que é de dogma, que aquele dogma nunca vai mudar. Então, a gente sabe que de lá para cá, né, pode haver mudança sim. Então, a Federação Espírita mesmo, ela sempre faz campanha para que vá se diminuindo o uso de carne, porque até deixa de comer, até livrinho vegano eles têm no site lá. Eu até baixei lá na museu. Mas isso não quer dizer que a pessoa que come carne seja pior do que a que não come. Eu lembro que Nossa Maria uma vez perguntaram a ele sobre a carne, ele falou, eu só vou dar uma resposta. Chico Xavier comia carne e Hitler não comia. E aí? Então, para a gente ver que independe e que futuramente, com certeza, nós vamos abolindo aos poucos. Não de uma hora para outra, né? Hoje eu como carne, amanhã eu como parede. Você vai abolindo aos poucos. Porque faz parte do planeta que a gente está, né? A gente vê que é muito difícil, até para consumir financeiro. Se uma pessoa que está passando fome, ela sabe que carne é uma coisa que vai sustentar mais o organismo dela. Então, acaba sendo uma necessidade, sabe? Então, é porque compara muito com a questão de o mundo mais evoluído, as pessoas perdem cada vez mais a necessidade de se alimentar de animais, porque tem aquela questão da comunhão com a natureza, né? A relação com a natureza fica cada vez mais harmônica. Então, a gente perde essa necessidade até o corpo humano, ele deixa de depender dessa alimentação. Foi feito para parar de depender dessa alimentação. Então, na evolução que a gente se encontra agora, acho que é uma coisa que é uma escolha que pode ser benéfica agora, mas não é algo principal, não sei se E a gente vê que muitas crianças que estão nascendo agora não comem carne nenhuma, porque ela não quer, né? Ela não gosta. Então, pode se quem sabe, já é uma preparação que elas fizeram no mundo espiritual para futuramente abolir o sofrimento dos animais. Porque, como dizia Chico, os animais são nossos irmãos menores. Pois é, se alguém não consegue fazer essa transformação, tirar a proteína animal, é normal. Se você consegue, faça. Agora, quase que ninguém consegue virar assim de uma para outra. E se você não vai dar atenção, né? E se você não consegue ainda, não exagere, diminua. Porque, né? A questão da alimentação é um pouco cultural, porque a gente já cresce com os pais
E eu gostava, mas eu não me sinto bem, começar aquela coisa estranha. Não me sinto bem. Mas você tem que ir tirando aos poucos, né? Porque meu intuito é ser vegetariano, não é vegano. Vegano eu acho que é o extremo. Vegetariano, mas eu vou fazer isso aqui. Ao longo dos anos, não vou fazer de uma hora para outra. Porque depois eu tenho uma amiga que deixou de uma hora para outra, agora voltou a comer demasiado. Um minutinho aqui. Fala no microfone que o pessoal da live não está conseguindo É porque ouvir. não ouve, né? Está muito longe, aí não consegue ouvir. Por exemplo, há essa fala em relação a, por exemplo, não matar animais, e aí começar a adequar aquela dieta vegana, etc. Mas há também em destruição de habitats para a plantação, a retirada de vidas, pássaros, etc. Então, essa questão de relacionamento de vida de animais, etc., ela não chega a ser 100% direcionada só para animais. A gente também sabe que passarinhos, etc., todos esses limites. E quando a gente destrói também habitats para a plantação de vegetais, acontece para essa morte também. Então, acaba que já é da cultura do nosso país, né, e etc., o consumo disso. A gente pode conforme a gente falou, etc., mas também tem que ter uma associação por trás disso também. Não só focar nos animais humanos. Entende? Isso é isso. Colocação que a gente não vai pensar que quando a gente tirar está local para fazer a organização, a gente, naquele momento, os animais que vivem por ali precisam daquele rio. Talvez, então, como ele falou, eu não tinha parado para pensar. No momento que você corta uma árvore e uma hectare no meio para fazer uma plantação, todos os animais ali, eles precisavam daquela vegetação ali, totalmente prejudicada. Eu lembro que na minha casa, eu dei para pedir para cortar uma mangueira. E lá tinha ninhos de passarinho. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que os passarinhos ficavam sem mim, mas eles aproveitaram uma partezinha que eu dei pedir para deixar. Não, deixa aí, porque eles precisam do teu local. E a gente às vezes não pensa aí. A gente faz às vezes sem ter maldade. Eu posso falar uma segunda parte aqui. Em relação à plantação, você falou de alimentos, você falou não. Em relação à plantação de alimentos, a plantação de alimentos destrói bem mais ou bem menos do que o desmatamento para cuidar de animais, de gado, no caso. O gado, ele, além de poluir em extremo, ele destrói e a única coisa produzida é capim, nada além. A plantação de alimentos, normalmente agora com a melhoria do solo e tudo mais, ele é feito em etapas. Uma etapa é plantado milho, outra etapa é plantado feijão, outra etapa é plantado outro alimento. Aquele solo está em constante uso e nem sempre precisa desmatar toda uma área só para uma coisa. E aí é um pouco mais deixa eu ver como fazer, mais equilibrado, porque é o desmatamento do pasto. Haveria a federação dessa lugar que precisa existir Não na escala que eu falou, na escala do ponto que a gente consome tanta carne, mas eles conseguiriam viver em sociedade entre eles, como os cavalos vivem em sociedade entre eles. Oi? Exatamente. Não, eles deveriam viver. As nossas decisões são sempre complexas. Se a gente soubesse para a decisão certa, toda a gente já está no paraíso, né? É porque esse assunto vegetarianismo e veganismo mexe muito com o pessoal, individual, então é uma coisa meio complicada, cada um tem uma visão disso aí, né? E a gente, uma hora a gente chega lá. Então, visto que o sofrimento deste mundo nos eleva e se o suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos eleva se nós mesmos criamos, os sofrimentos naturais são os que nos elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários nada servem, quando não concorrem para o bem de outro.
mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bons faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, com que de preferência não trabalham pelo bem dos seus semelhantes. Vista de gente console o que chora, trabalha pelo que está enfermo, sofram privações para a livre dos infelizes, e enquanto suas vidas serão úteis, com conta agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu bem próprio, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, caso específico de Cristo. Por exemplo, as pessoas que saem daqui para ir lá ajudar na Síria, né, no terremoto, eles estão arriscando as próprias vidas, mas eles estão fazendo em nome da caridade. Diferente de você pegar um carro e sair disparado, você pegar uma moto e sair, você está arriscando sua vida, mas em vão. Você pode chegar ali, se encarnar, né, chegar do lado do mundo espiritual e não esquecida. Porque você, involuntariamente, né, você contribui para aquilo. Ainda no livro dos Espíritos, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenha para o outro, deveremos cuidar de preservar-nos do que prevejamos ou nos ameaça. Contra os perigos e sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo. Que se assemelha a uma serpente a vos moer o coração. E farei muito mais pelo vosso adiantamento do que afligindo os rigores que já não são deste século. Então, essas coisas são coisas do passado. Você infligir ao seu, né, seu corpo por algum motivo, são coisas do passado. Hoje não cabe mais a nós isso. A gente deve, de fato, né, sufocar o nosso egoísmo. É um dos piores sentimentos, uma das razões do nosso planeta, do nosso país, do mundo está dessa forma. Se a gente olhasse mais para o outro, com mais empatia, com mais respeito, talvez o mundo fosse esse mundo. Uma das pessoas, parece que a gente está sempre num jogo, cada um quer chegar primeiro, cada um quer ser vencedor, ninguém aceita perder. Então o que a gente tem que lutar mesmo são contra esses sentimentos que estão dentro da gente. Os piores monstros estão dentro de nós mesmos. A gente está lá lutando, porque, ai Gabriel, é isso, tem que Gabriel assim, assado. Se eu pedir uma. Se alguém diz, Zé, como é Gabriel? Aí em segundos eu dou 10 adjetivos dele. Mas se me perguntar sobre mim, eu vou demorar para pensar. Vou ver qual é o melhor que eu digo. Não vou dizer todos, vou abrir minha mãe. E o ser humano é assim mesmo. A gente precisa muito ainda para a gente se autolapidar. Venha a ser um sentido bem melhor. Não é porque a gente está aqui num momento tão difícil. Justamente para isso. Jesus está o tempo todo nos convidando a essas reflexões, a vida, as dificuldades, as provas coletivas. As provas coletivas estão acontecendo com os outros. E eu quero ter a ver, estou tão longe do terremoto, estou tão longe das enchentes. Mas a gente sabe que se eu sou filho de Deus, aquele que está lá sofrendo é meu irmão. E deve me doer do mesmo jeito. Se eu não posso ajudar, contribuindo de alguma forma material, mas eu posso ajudar com a minha oração. Eu tenho uma amiga que ela participa de um centro espírita em São Paulo, e eles, quando tem alguma guerra, alguma coisa, eles se reúnem na mediúnica e os médicos vão até lá, na guerra, lá no fundo, ajudar as pessoas. Mas ela disse que tem que ser coisa muito rápida, né, porque por questões do próprio espírito, que ainda não é um mundo superior, né? Dos médicos, tá? Mas eles fazem desdobramentos e vão até lá. Jesus propõe que para alcançar a felicidade devemos nos abster dos vícios e praticar o amor e a caridade toda a sobretudo, combatendo sempre as deficiências morais e jejuando a maledicência, a ironia, a prepotência, a hipocrisia, a vaidade, a ambição, o egoísmo, o orgulho. Então, esse é o nosso jejum. O jejum espírita deve ser sempre esse. Nos abstermos de tantos males, né, que prejudicam a nossa evolução. O esforço contra as más tendências deve se estender todas as horas e dias da nossa vida, pois conforme a Ana Kardec afirmou, e o Evangelho segundo o Espiritismo,
verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então não é aqui no centro espírita achar que todo mundo aqui é bonzinho, né? Que todo mundo é perfeito. Tem amiga minha que ela já me fica lá, mas como é que pode? Eu não me conformo com isso não. O pessoal da sopa não faz palestra. Então uma mulher assim mesmo, como é que a pessoa está lá num outro trabalho e vai sem estudo, sem nada? Ah, mas tem diferença. Palestrante, isso eu não fazia, eu não vim aqui falar, eu sou palestrante ainda, né? Mas ela ficava nessa questão. O palestrante é mais importante no centro do que as pessoas que fazem a sopa, do que as pessoas que fazem outras atividades, que fazem a limpeza. Não é bem assim não, cada um tem o seu trabalho. Cada um tem um trabalho diferente. Quer dizer que um seja mais importante. Tanto que a gente aqui nós não temos líderes, nós não temos sacerdotes. Por quê? Porque todos nós somos iguais. Não tem altar. Eu estou aqui hoje, mas amanhã pode ser Gabriel, e fale até melhor que eu, seja mais instruído que eu. Né? Quem sabe? Então, eu adorei essa. Porque antes, quando eu passei muito tempo no centro, graças a Deus eu conheço o centro espírita, né? Eu conheço o espiritismo desde os meus 16, 17 anos. Mas eu nunca disse que era espírita. Eu me achava assim tão cheio de defeito. Eu não vou dizer que eu sou espírita, eu frequento sempre. Eu sempre assim, admiti, eu sempre quando a pessoa me perguntava como era, eu sempre explicava. Mas eu nunca me achava espírita, nunca tinha essa coragem de eu sou espírita. Eu frequento sempre. Sabe que religião, não sabe que igreja, meus alunos. Frequento sempre. Mas aí um dia eu resolvi, eu sou espíritação. Por quê? Porque ser espírita é justamente isso. É você lutar contra as suas más inclinações, é você domar. É eu sentir raiva de alguém, mas eu tomar aquela raiva. É eu transformar aquela raiva. É eu receber, se eu recebo pedradas, eu não vou devolver essas pedradas. Se eu estou infeliz, eu não vou descontar no outro. Porque o outro não tem culpa da minha felicidade. Né? Se o outro me magoou, eu vou entender que ele está no estágio pior que o meu, porque eu não estou magoando, mas ele está. Então ele está no estágio, né? Pior que o meu. Mas eu vou estar sempre sentindo coisas muito sim, porque eu sou um espírito em evolução ainda. Mas eu vou domar aquela raiva, vou domar aquela vontade de fazer coisas erradas, eu vou domar aquela vontade de beber excessivamente. É isso que é ser espírita. Não quer dizer que eu cheguei aqui e já me transformei, já sou um espírito de luz. Quando eu desencarnava direto, né, para pelo menos mostrar. Nós temos uma caminhada bem grande, né, até chegarmos lá. Nós espíritas sabemos que nenhum ritual externo será capaz de pagar nossos erros perante a lei divina. Somente uma reflexão profunda de nossas atitudes, através do autoconhecimento, para auxiliar a nossa transformação moral, no esforço da prática da caridade e auxílio do próximo, na superação dos vícios e defeitos. A nossa quaresma deve ser apenas por um curto período, ou não deve ser apenas por um curto período de tempo, mas por toda a nossa vida. Então, principalmente o nosso autoconhecimento, eu tenho que me conhecer. Se me pergunta quem sou eu tenho que rapidamente saber quem sou eu. Porque esse esforço tem que ser diário, todas as noites, quando eu for deitar, pensar, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado no plano de tal? O que é que eu poderia pedir perdão? Por que não pedir desculpas? Pedir perdão se possível. Ou se é uma pessoa que eu não posso pedir esse perdão, por que não eu orar por essa pessoa? Aquela pessoa que está me trazendo tanta angústia, tanto problema, vamos orar por ela. Porque a oração chega primeiro a você do que ao outro. E quando eu oro, eu estou trazendo os espíritos de luz para a minha volta. Estou permitindo que o meu anjo guardião esteja comigo, me inspirando, eu vou ouvir. Porque quando eu estou com raiva, quando eu estou convencida, eu não vou ouvir. Ele vai estar ali o tempo todo, chamando a atenção, lhe aconselhando, mas você não vai ouvir. E quando você se dobra os joelhos, você se assenta do jeito que você vai ouvir as inspirações, com certeza. Ele vai perceber que ele não está sozinho em momento nenhum. Naqueles momentos mais difíceis, se você não sentir a presença de um amigo espiritual, vai aparecer alguém que vai lhe ajudar. Alguém material vai ser o anjo que alguém enviou, que Deus nos envia. Então a gente nunca está sozinho. Principalmente quando a gente não quer estar sozinho. Quando a gente
cadeias. Deus vai sempre nos enviar espíritos para nos ajudar, ou encarnados ou desencarnados. E aí nós encerramos, né? Que possamos aproveitar esse período para reflexão, mas que ele não se perdure somente por 40 dias, mas por todo o ano, que mais anos virão, todos os dias ao nos deitar, nós procuremos pensar no que nós fizemos no dia, nos arrependermos do que fizemos de errado, procurar fazer algo. Né? Eu tinha um amigo que dizia assim, se você fez algo de errado, não fica ali se martirizando, você procura fazer algo de bom para neutralizar aquele mal que você fez. Então não adianta, se eu fiz um mal a Gabriel, que adianta ficar o tempo todo me martirizando? Não, vou procurar fazer algo. Como é que eu faço com o Gabriel? Mas eu faço por outra pessoa, algo de bom. Ou até por você, por um bichinho. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz. E ele vai fazer a prece. Paciência e resignação, para que assim possamos evoluir com ele. Que a paz do Mestre amado Jesus possa entrar no coração de cada um de nós. E assim, praticar o amor, estudar o Espiritismo, pois o Espiritismo só se compreende estudando. Que Jesus possa nos dar o amor de Deus e de amor.